Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Aleluia, que bom que você está animado, que bom que você está cheio do Espírito Santo, que bom que nós estamos na presença de Jesus. Antes de eu começar a falar, eu gostaria de fazer mais uma oração nessa noite. Tenho certeza que Deus está querendo mover aqui, por isso feche os seus olhos comigo, aonde você está nesse momento. Deus tem algo a falar conosco, e eu não tenho dúvida que Ele vai trazer algo do coração do Espírito Santo aqui, diretamente para nós. Feche o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que nessa noite os céus se abram aqui. Eu te peço em nome de Jesus que haja sobre nós o pairar da tua presença. E eu quero te dar a honra nessa noite, Senhor, dizer que o Senhor é digno de todas as coisas, dizer, ó Pai, que o Senhor tem liberdade no meio da tua igreja, no meio do teu povo. Mas também quero convidar, Espírito Santo, que tu venhas nessa noite no meio do teu povo, purificando a tua igreja, falando ao coração da tua igreja. Deus, que cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada jovem, cada adulto, cada ancião aqui presente hoje, possa ter uma experiência profunda com a tua presença, uma experiência profunda com a tua glória. É o que nós pedimos, Senhor, pois sem ti nós não somos ninguém, sem ti, ó Deus, nós não somos nada. E é por isso que eu te peço nessa noite, revela-te ao teu povo. Nós temos necessidade de te conhecer, nós temos necessidade de te ouvir, nós temos necessidade de te ver. Oh Deus, porque se o Senhor não estiver à nossa frente, nós não sabemos para onde iremos, mas se o Senhor estiver à nossa frente, nós te seguiremos até aonde tivermos que ir. Se o Senhor estiver à nossa frente, nós sabemos que o caminho estará iluminado. Por isso eu peço nessa noite, ó Deus, abre os céus aqui e derrama revelação sobre o teu povo. Abre os céus aqui e se manifesta no meio do teu povo. Deus, que não seja apenas uma mensagem, apenas uma palavra, mas que seja sobretudo a boca de Deus falando conosco, a mão do Senhor entrando no profundo do nosso ser, mudando as coisas de lugar, colocando as coisas no lugar certo. Deus, tocando na nossa mente, trabalhando nos nossos pensamentos, trabalhando no nosso íntimo, Deus, para que tudo em nós esteja alinhado para obedecer e glorificar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E a ti, ó Deus, nós entregamos o nosso tudo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dizer um amém comigo? Glória a Deus. Se você não me conhece, meu nome é Paulo Silva, eu sou o pastor sênior dessa igreja, juntamente com minha esposa e uma equipe que está comigo. E eu gostaria de dizer para você, como você acabou de ver, a Logos existe com um objetivo: de levar cada pessoa a um encontro profundo com o Espírito Santo, a fim de que cada um de nós nos tornemos discípulos de Jesus no seu caráter, na sua identidade e na sua missão. E eu preciso dizer para você, o Espírito Santo está trabalhando na igreja, na face da terra. Eu preciso dizer para você, é o Espírito Santo quem está arrumando as coisas para que a noiva esteja pronta para se encontrar com Jesus. E esse é o nosso objetivo: preparar o ambiente para que o Espírito Santo venha e para que você seja preparado por Ele para se encontrar com o seu Deus. Eu e você vamos nos encontrar com Jesus e precisamos estar pronto para esse dia. Amém? Glória a Deus. Nós também, eu gostaria de trazer para você o nosso valor da semana. O nosso valor é honra. E olha, o lema central, ou o tema central, quando a gente fala sobre honra, é: valorize ao máximo. Para mim, o primeiro exemplo de honra foi Jesus. Jesus honrou desde as pessoas mais simples às pessoas mais eruditas, mas acima de tudo, Jesus valorizava os que estavam ao redor dele. Então, que seja para mim e para você esse modelo como um modelo prático. Não adianta nada a gente amar os de longe, se a gente não consegue amar os de perto. Ou seja, não adianta nada honrarmos pessoas que estão distantes de nós, se a gente não consegue honrar o nosso marido, ou
não o nosso, né? Porque eu sou casado com uma mulher maravilhosa. As nossas esposas, ou os seus maridos, ou os seus filhos, ou os seus pais, no fim de tudo, é sobre honrar. E para honrar, toda honra ela tem uma expressão. E quer saber qual é a expressão da honra? Uma das maiores expressões, mais concretas expressões da honra, chama-se gratidão. Seja grato, valorize, levante pessoas, edifique pessoas, olhe nos olhos dela e mostre para ela quanto elas são especiais. Eu vou dizer para você, problema todo mundo tem, sim ou não? Todos nós temos problemas, mas tem uma coisa que a gente tem que entender: as nossas qualidades são maiores do que os nossos problemas. Então, se a gente ficar olhando muito para o problema, a gente vai pintar a pessoa como a pior pessoa do mundo. E cuidado para você não pintar essa pessoa como um monstro, e daqui a pouco você perder o que ela tem de melhor. Então assim, valorize as pessoas, mostre para elas, declare para elas quem elas são, e deixe com que Deus avive cada vez mais no coração dela essas qualidades. Por isso a honra é o valor dessa semana. Valorize ao máximo. E queridos, eu tenho uma mensagem para você hoje à noite. Cheguei de viagem recente, estive em Portugal. Vocês viram que a gente chegou, isso tudo foi uma viagem em missão mesmo. Chegamos nos Estados Unidos, aí eu passei um dia e já embarquei para outra missão. E vou dizer para você, eu decidi ir, eu tinha o convite já antes, mas eu estava pensando em não ir, e decidi ir na noite anterior. Falei, eu preciso ir. Eu orei, senti paz, e eu digo para você, foi extremamente necessário a minha presença lá, para fazer o que eu fiz, para falar o que eu falei, para direcionar o que eu direcionei, para ajudar as pessoas que eu toquei. Então eu entendi, eu tinha que estar lá para fazer o meu papel na vida de algumas pessoas. E posso dizer que nesses dias, enquanto eu estava fora, orando e buscando o Senhor começou a trazer uma mensagem no meu coração, e essa mensagem eu quero compartilhar com vocês. Digo para você que eu posso viajar para onde for, mas vocês sempre vão receber o melhor. Aquilo que é mais denso, que é mais profundo, eu entrego na nossa casa, entrego na nossa igreja local. E o que eu vou trazer para você não é uma mensagem apenas para Logos. O que eu vou trazer para você é uma mensagem para o corpo de Cristo. Essa mensagem Deus está falando para a igreja no Brasil, mas essa mensagem Deus também está falando para a igreja nas nações. Eu acredito que em algum momento nesses 10 anos eu já deva ter falado sobre esse texto pelo menos umas 2 vezes, mas não nesse sentido que o Senhor me deu agora, à medida que eu meditava na palavra. E eu quero falar então com você hoje sobre a importância de deixar o fogo do Espírito Santo alcançar as nossas vidas, para queimar de nós toda sorte de impureza, de deixar o Espírito Santo liberar o fogo sobre nós, que vai reacender novamente, não apenas a devoção a Ele, mas acima de tudo o temor a Deus. Eu preciso dizer para você, antes de trazer essa mensagem, que o Espírito Santo está preparando a igreja do Senhor para se encontrar com Jesus. Eu acredito de fato que nós estamos entrando nos últimos dias, ou seja, está muito próxima a vinda do Senhor. E eu quero dizer para os irmãos, que não é só o nosso desejo em dizer, ora vem Senhor Jesus, né? Maranata, não é só o nosso desejo, é o Espírito Santo que está trabalhando dentro de nós. É o Espírito Santo que está dizendo para mim e para você, você pertence a Deus, você foi comprado por um alto preço, você foi escolhido antes da fundação do mundo. O Espírito Santo está trabalhando em nós, e esse trabalhar é na sua vida pessoal, é na sua família, é nos seus relacionamentos, são nas suas finanças, é nos seus projetos pessoais, são nos dons que Ele confiou a você. O Espírito Santo está trabalhando em você, e o Espírito Santo está trabalhando em mim, para nos tornar semelhantes a Jesus, no caráter, na identidade, mas também na missão. E eu não conheço nenhum outro tipo de elemento mais poderoso para transformar a vida do ser humano do que o fogo. O fogo, quando nós olhamos nas Escrituras, ele tem inúmeros sentidos e inúmeras maneiras como ele age, mas basicamente o fogo ele é purificador. Onde existe fogo, de alguma maneira vai ter algum tipo de dor, porque o fogo queima.
Quando a gente está perto do fogo, a gente se aquece. Mas quando tem alguém que tem um tipo de necessidade de esterilizar alguma coisa, vamos usar o fogo, vamos usar o calor, a água quente, o arrefecimento. Então, é importante que a gente entenda, o trabalhar do Espírito Santo nesses dias vai ser através do fogo. E é talvez uma mensagem para você que já esteja passando pelo fogo. Alguns de nós atribuímos tribulações, lutas, talvez o diabo está agindo, talvez o diabo está querendo destruir minha vida. Eu vou dizer a você, algumas das coisas que estão acontecendo com você, pode ser que seja uma provação, pode ser que Deus esteja permitindo você passar pelo fogo, não para matar você, não para acabar o projeto da sua vida, mas para purificar você, para preparar você para se encontrar com o seu Deus. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Logo, logo nós vamos ouvir as trombetas. Logo, logo nós vamos ouvir o Senhor falando ao seu coração. Logo, logo nós vamos estar num outro momento, numa outra estação, onde Cristo estará manifesto para a sua igreja, para a sua noiva. E a grande pergunta hoje à noite é: o que eu preciso fazer diante dessa iminente realidade que é a vinda de Jesus? O que eu preciso fazer? Como eu devo estar para me encontrar com esse Deus? Há algo que eu preciso arrumar? O que eu tenho que fazer então? E eu quero trazer para você, dentro de uma perspectiva bíblica, onde eu posso te explicar um pouco sobre o que nós podemos fazer, ou começar a fazer exatamente hoje. E eu quero começar em cima de um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 6, Isaías capítulo 6, e esse texto é um texto poderoso, é um texto que não apenas revela o fogo do Senhor, não apenas revela a intenção de Deus em purificar cada um de nós, mas ele revela também qual deve ser a nossa postura diante dessa realidade, diante de Deus, diante do Senhor Todo-Poderoso. Acompanhe comigo o primeiro texto que a gente vai ler. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Próximo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça ou de glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Próximo. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Primeira observação que eu quero fazer com você nessa noite, é que nós temos nesse cenário um profeta, e esse profeta do Senhor, ele tinha um chamado claro, e o chamado de Deus é que ele fosse um propagador da mensagem da santidade. A pergunta é: por que nós precisamos nos preocupar com a santidade? Porque a Bíblia diz que o nosso Deus é santo, e a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. A Bíblia diz: se não houver santidade, ninguém verá a Deus. Outro texto vai dizer: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e aqueles que têm um coração puro.
Não podemos servir a Deus, não podemos ser discípulos de Deus, não podemos viver como filhos de Deus com uma vida impura, com uma vida suja. Então, santidade faz parte do caráter de Deus. E através do caráter de Deus nós vamos sendo transformados, ou seja, é o objetivo do Espírito Santo santificar a você, é o objetivo do Espírito Santo me santificar. Essa obra de provações na vida, essa obra de desertos, essa obra de vale, é na verdade o trabalhar do Espírito Santo em purificar o seu povo, porque para termos relacionamento com Deus, precisamos estar purificados. A Bíblia fala com toda clareza e sorte de riqueza, que a nossa santificação, ou a nossa justificação, ela não vem de nós mesmos. Nós não temos forças para nos santificar, ou nos auto-santificar. A obra da santificação, ela começa no Espírito Santo. E ela só é uma realidade, porque a Bíblia aponta que na cruz do Calvário, Jesus morreu, levando sobre si o meu pecado, e levando sobre si o seu pecado. A palavra declara em Romanos, que todos nós pecamos, e por isso estávamos separados, destituídos da glória de Deus, ou seja, não tínhamos acesso à presença, estávamos de longe tentando ver, tentando alcançar Deus, é o que a Bíblia diz, estávamos separados, mas a Bíblia também diz que através do sacrifício de Jesus, através da morte de Jesus, o seu pecado e o meu pecado foi perdoado, ou seja, aquilo que o diabo carregava contra você, aquilo que o diabo tinha como trunfo contra a sua vida, para oprimir, para destruir, para amaldiçoar, a Bíblia aponta que na cruz do Calvário, o diabo perdeu todo direito legítimo contra você e contra a sua descendência. Colossenses capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor tomou o escrito de dívida, ou seja, o Senhor tomou o extrato bancário do inferno, que dizia que você era pecador, que dizia que você deveria morrer por causa do seu pecado, que dizia que você e a sua descendência, e os seus filhos, os filhos dos seus filhos, todos seriam amaldiçoados. Jesus disse, de uma vez por todas, eu arranco da mão do diabo o direito legítimo de oprimir, matar e destruir você, de dominar você por meio do pecado. E ele diz, ele justificou você, ele pagou um preço que era meu e que era seu. Deus não enviaria Jesus, baseado em Evangelho de João capítulo 3,16, se santidade não fosse importante. Santidade foi importante, senão haveria um outro tipo de remissão para nós. Deus mostrou a importância de termos uma vida santa com Ele, a ponto dele mandar o seu único filho. O seu filho derramou o seu sangue por mim e por você. Então, eu quero abrir para você nesse momento, dizendo que santidade é extremamente importante. E se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade, nós estaremos vivendo uma vida separados de Deus. Nós estaremos vivendo uma vida à mercê das obras malignas, o que o diabo tenta fazer conosco. Não é à toa que a gente vê cristãos que vivem cabisbaixos, que vivem cheios e abarrotados de problemas, as suas casas são abarrotadas de tristeza, as suas casas e os seus corações abarrotados de angústias, abarrotados de frustrações. Sabe por quê? Porque quando a gente compactua com o pecado, a gente faz do pecado a prática da nossa vida, o estilo de vida. A Bíblia diz que a gente vai se separando, não é que Deus abandona você, é que a gente vai se separando. Então eu quero declarar e mostrar para você, santidade é extremamente importante. Deus não vai vir buscar uma noiva suja, a Bíblia nos mostra isso em vários aspectos. Vai vir buscar uma noiva santa, uma noiva sem mancha, com vestes limpas, uma noiva sem ruga, ou seja, uma noiva que está descansada, porque esse ambiente de santidade é um ambiente de descanso, é um ambiente de renovo. O pecado gera morte, mas a vida de santidade vai gerar para você vida abundante.
E como igreja precisamos ouvir essa mensagem. Precisamos começar a ouvir essa mensagem, para que a gente não esteja sentado nessas cadeiras, achando que é apenas vir para o culto e ouvir uma palavra que vai satisfazer o meu coração. De jeito nenhum. Você veio para se lavar nas águas da palavra, você veio para pedir ao Espírito Santo que purifique as imoralidades em você, que purifique as sujeiras dos pensamentos, que purifique as intenções e motivações malignas do seu coração. Nós estamos aqui não para sermos os mesmos depois que sairmos desse culto. Nós estamos aqui para dizer: Senhor, nós queremos ter um encontro com a Tua santidade. Sabe por quê? Porque sem santidade ninguém verá a Deus. E eu quero concluir essa linha de raciocínio nesse ponto, dizendo que a razão pela qual nós, a igreja do Senhor, estamos tão parecidos com o mundo e menos parecidos com Cristo, é porque nós não temos vivido uma vida de santidade. Ou seja, sem santidade ninguém vê a Deus, ninguém contempla a Deus, ninguém enxerga a Deus, a gente fica longe de Deus. E o ser humano precisa contemplar, porque aquilo que você contempla, você se torna, você se parece ao que a Bíblia diz, que a gente torna-se semelhante a quem a gente adora, a quem a gente enxerga, a quem a gente honra. Digo a você que se nós como igrejas não estivermos honrando ao Senhor, não estivermos enxergando e contemplando a Jesus, ao que nós estamos contemplando? A quem nós estamos nos espelhando? E como resumo, com quem estamos nos parecendo? Os temperamentos à flor da pele, os problemas extraem de nós, que parece que o pior que está lá dentro, as ansiedades, as síndromes, as lutas internas, trazem murmuração, trazem maledicência. Com quem nós estamos nos parecendo? Com quem nós estamos andando? Escute, igreja, nós não estamos aqui nessa terra para seguir o movimento do mundo. Nós estamos aqui nessa terra para seguir o movimento de Cristo. Nós estamos aqui nessa terra para trazer o céu para cá. Nós estamos aqui para nos conectar com Deus. Existe muita coisa do mundo que é atrativo, mas que não é benéfico, que não exala santidade, que por isso está deformando a igreja. E o Espírito Santo hoje está dizendo: estou fazendo uma obra na minha igreja, de transformar a minha noiva, transformar a noiva de Cristo, e torná-la preparada para se encontrar com Deus. Então o texto que a gente acabou de ler, fala de uma experiência, ou de um chamado urgente a uma vida de santidade. É um chamado urgente a uma vida de santidade. E eu quero deixar bem claro para você: a vida de santidade é o que define se nós somos de Deus ou se nós somos do mundo. A vida de santidade é o que define se eu sou salvo ou se eu sou apenas um convencido. É a vida de santidade, ou seja, são os frutos, é aquilo que eu pratico, é aquilo que sai de mim. Aquilo que as pessoas não veem quando eu estou sozinho, fala mais sobre mim do que o que elas estão vendo. E a santidade, ela não acontece necessariamente quando eu estou em público. Eu não estou mostrando para você santidade. Santidade é o meu compromisso de dizer: Senhor, purifica meus pensamentos, purifica meu coração, purifica as minhas intenções e motivações. E aqui nós vemos Isaías falando sobre a experiência dele com Deus. Ele teve uma experiência com Deus. Escute, uma experiência com Deus mudou toda a jornada ou toda a trajetória da sua vida. E por isso nós não podemos menosprezar uma experiência com Deus. Isaías não sabia exatamente qual era o seu chamado, ou como ele iria desempenhar esse chamado, mas ele sabia de uma coisa: ele queria agradar ao Senhor, como nós aqui. Talvez muitos de nós não saibamos como nós vamos seguir a nossa vida, como será o nosso propósito, qual é o nosso chamado verdadeiro, mas existe dentro de nós algo genuíno, dizendo: Senhor, seja lá o que for, eu quero te agradar. Então Isaías estava nesse ambiente, ele estava vivendo numa estação onde ele não estava conseguindo ver Deus. E aí ele começa no primeiro texto
na sua primeira frase, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Algumas observações são extremamente importantes fazermos. Primeira coisa, ele fala que foi no ano em que esse rei chamado Uzias morreu, que ele então conseguiu ver o Senhor. E o que ele viu no Senhor, ou seja, o que ele contemplou, nota-se que Isaías está dizendo que ele não tinha tido uma experiência como essa ainda. Essa era uma experiência nova, experiência de ver Deus. Então ele vê Deus como? Assentado num alto e sublime trono. Isaías dá uma ênfase nesse momento, que Deus não era um como ele, que Deus não era qualquer pessoa distante. Ele dá aqui a clareza dizendo, ele era rei, exaltado, soberano, ele estava assentado num grande trono, ou seja, Uzias era poderoso. Como rei, ele era um grande rei, mas Isaías estava dizendo, o Deus que eu vi, o eterno que eu vi, ele é maior do que o rei Uzias, ele é maior do que a dinastia natural desse rei, ele é soberano, ele é exaltado, e ele tem todo o poder, porque ele está acima de todos, assentado num alto e sublime trono. E ele diz, as abas, aleluia, as abas das suas vestes enchiam o templo. Primeira observação que eu fiz, o texto foi no ano em que morreu o rei Uzias. Então seria bom a gente observar sobre esse rei Uzias, em 2 Crônica capítulo 26. E óbvio, eu não quero te dar todo o texto que fala do capítulo 26, mas eu quero mostrar para você algumas ênfases, para entendermos quem era esse rei Uzias. Primeiro, Uzias, ele estava herdando o reinado do seu pai, porque o seu pai tinha morrido, embora tinha feito o que era reto durante um tempo diante de Deus. A Bíblia diz que o pai dele não foi tão sincero no seu reinado. A grande verdade é que depois que o pai dele foi morto, depois que ele passou, no versículo 1 diz que todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu como rei no lugar do seu pai, Amazias. Então pensa comigo, quantos anos ele tinha? Diz a palavra aqui, 16 anos. Alguém com 16 anos tem condições de reinar? Alguém com 16 anos tem condições de liderar uma nação inteira? Esse homem também não tinha. Então ele tinha que usar o que desse para usar. E a grande questão aqui é que ele herda um reino que foi interrompido, um governo que foi interrompido. Então seu pai deixa de reinar e ele entra reinando. E olha o que acontece, no versículo 5, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias. O que é que ele fez? Ele se propôs ao quê? A buscar a Deus. Havia nos últimos reinados um indicativo de que quem buscasse a Deus prosperava. Quem tivesse seguindo a Deus, ouvindo as orientações de Deus, seriam bem-sucedidos. E isso não acontecia porque o rei simplesmente queria. É porque Deus estabelecia um profeta com cada reinado. O que é um profeta? Um profeta é alguém que ouve Deus e representa ou reproduz a voz de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Então nessa época, Zacarias, que era um profeta, ele começa a instruir esse jovem, Uzias, e a Bíblia diz que Zacarias era sábio nas visões de Deus, e Uzias, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Peraí, o que aconteceu? Enquanto Uzias, o rei, buscou ao Senhor, o que Deus fez com ele? Deus o fez prosperar. Como que ele prosperou? A Bíblia mostra que o reinado dele foi poderoso. A Bíblia nos mostra que esse homem tinha um nível de inteligência incrível. Esse homem começou a adquirir muita criatividade e inteligência, e ele criou inúmeras máquinas, não apenas para guerras, mas ele criou máquinas, por exemplo, de agricultura,
que as pessoas não tinham noção como facilitar o trabalho, Deus dava a ele visão. Agora me leva a entender que no início da jornada dele, ele entendeu através do mover profético desse profeta Zacarias, que enquanto ele buscasse ao Senhor, ele prosperava. E a Bíblia fala, enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele tinha 16 anos, foi crescendo, não sabia de tudo, não tinha tudo, mas ele tinha Deus com ele. Escute, quando nós temos Deus conosco, nós não precisamos saber de tudo, nós não precisamos dominar tudo. Deus conosco é a causa, é a razão da gente de fato viver uma vida abundante, da gente de fato ter uma vida transformada e, como diz aqui, de fato prosperar. E olha, eu quero falar para você, e eu gostaria de tirar isso da sua cabeça. Quando nós falamos sobre prosperidade, nós não estamos falando de valores monetários, nós estamos falando de um casamento estabilizado, nós estamos falando de uma convicção de fé, nós estamos falando de uma alegria que vai independente dos problemas que você passa. Deus está dizendo, enquanto ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. No versículo 16, nós vamos ler que mais havendo-se ele já se fortalecido ou fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Olha o que aconteceu. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Começou buscando ao Senhor, começou fazendo a vontade de Deus, e de repente a Bíblia diz que as coisas começaram a dar certo, e ele se ensoberbeceu. Depois que ele foi fortificado, ele endureceu o seu coração, e por causa disso, o seu coração foi a sua própria ruína, e ele cometeu transgressões. Então, ao invés de obedecer a Deus, ele estava seguindo o seu coração. Ele foi destruído porque ouviu o seu coração e não porque ouviu Deus. Escute, porque eu preciso fazer uma observação para mim e para você como igreja hoje. Ou nós ouvimos Deus através da palavra, ou a gente vai ouvir doutrinas de demônios. Ou a gente permite que o Espírito Santo fale conosco a palavra, ou a gente vai estar buscando ouvir conselhos que não vão nos levar a lugar nenhum. O que eu e você precisamos, nós precisamos de Deus na nossa vida, nós precisamos de Deus dizendo, vai por esse caminho, nós precisamos de Deus dizendo, faz isso aqui. Quando eu olho nas Escrituras, eu vejo que todo homem que acreditou em Deus, prosperou. Por quê? Porque Deus tem a solução para cada pessoa. É vontade de Deus governar você. Agora, o ponto todo, no versículo 19, ele fez o que era errado, ele entra no templo, e ele achava que ele poderia agora ser sacerdote, porque ele tinha poder demais. Poder é um problema, se você não tem um coração santificado. Poder é um problema, se você não tem Deus governando você. Eu vou te explicar por quê. Muitas pessoas estão dizendo que se elas ganharem na loteria, na Mega Sena, ou se elas ganharem qualquer outro tipo de aposta do tigrinho por aí, elas vão ficar riquíssimas e tudo vai mudar na vida delas. Dinheiro não muda a vida de ninguém. O dinheiro destrói, na verdade. O que muda você é Deus. E quando o seu dinheiro é governado por Deus, então você realmente vai ter um caminho bem sucedido. Escute só. Esse homem achou que ele era Deus. Então ele entrou no templo e ele começou a oferecer incenso ao Senhor. Aquele trabalho não era dele, ele era rei. Aquele trabalho era dos sacerdotes. Sabe o que isso quer dizer? Primeiro, cuidado com o poder. Poder sem um coração maleável, poder sem uma vida santificada, vai operar contra você e vai destruir você. Cuidado para não correr atrás de dinheiro, cuidado para não correr atrás de título, cuidado com o aplauso do mundo, cuidado com os views na internet, cuidado com os likes que você recebe no Instagram. Isso não quer dizer nada. Cuidado com o status natural, isso pode ser uma armadilha para você. Não coloque o seu coração em coisas fúteis, glorie-se em conhecer ao Senhor, e isso é fundamental, isso é o mais importante na minha e na sua vida.
E a Bíblia diz que o sacerdote entra e diz assim: não faça isso, rei, isso não será bom para você. E a Bíblia diz que ele se indignou com o sacerdote. Por quê? Porque ele era o Deus, ele se tornou poderoso, ele achou que ele poderia fazer. E a Bíblia diz que naquele instante Deus o puniu com uma lepra, e a lepra nasceu no rosto dele, na testa dele, e ele se encheu daquela doença e ele ficou leproso. Escute, toda soberba gera lepra. Soberba a gente sabe o que é. E a lepra? Então eu sou soberbo, eu vou ficar leproso? Não é essa lepra de doença como era nesse tempo. Lepra, ela mortifica as células do seu organismo, da sua pele, e ela apodrece a ponto de você se infeccionar com as bactérias e germes que possam estar no ambiente. Então o que Deus está dizendo para nós é que se nós tivermos um coração soberbo, de achar que o nosso dinheiro é alguma coisa, de achar que o nosso status é alguma coisa, de achar que a nossa eloquência é alguma coisa, de achar que a nossa unção é nossa, escute, nós podemos estar entrando num caminho onde a lepra pode romper em nós. E o que seria essa lepra então? A lepra significa, você passa a ter pele, só que você está morto, não sente. E tem um monte de gente fazendo ministério, tem um monte de gente vivendo coisas na vida, mas elas são dormentes, elas não sentem a vida, ou seja, elas não desfrutam, porque elas estão morrendo, e elas estão morrendo porque elas não estavam seguindo Deus, elas estão morrendo porque estavam seguindo o seu próprio coração e o seu próprio ego. Uzias traz para nós o significado de um homem soberbo, orgulhoso, que deixou de dar ouvidos a Deus e começou a acreditar na sua própria sabedoria, na sua própria inteligência, e o resultado disso foi, ele ficou leproso. O seu reino deixou de ter um rei saudável, que pudesse lutar lá fora. Por quê? Porque ele pecou contra o Senhor. Por que é importante santidade? Para que a gente não fique dormente ao que Deus está fazendo, ao que Deus está movendo no mundo, na nossa vida, na igreja, quando nós dormimos à noite, para que a gente esteja atento ao que Deus está fazendo. E aí eu volto para Isaías, quando ele diz, foi nesse dia que esse rei morreu, ou seja, foi nessa época que esse rei morreu, que eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Esse rei, talvez não foi a pessoa que impediu os outros de adorar a Deus, mas ele entra como um símbolo, ele entra como um ensinamento para nós, que o orgulho e a soberba, que o está centrado em mim mesmo, de achar que eu sou o cara, de achar que eu consigo, que eu faço e aconteço, a Bíblia mostra que esse caminho é um caminho de morte, e Deus está nos dizendo, ou nós morremos para nós, para esse orgulho e soberba, ou nós não vamos conseguir ver Deus. Foi só quando a soberba saiu do caminho, foi só quando o orgulho morreu, que Isaías disse, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. E deixa eu mostrar para você, nós temos um evangelho tão humanista nos nossos dias, um evangelho tanto centrado no homem, que a gente digita na internet alguns pregadores que são profissionais em trazer palavras que possam acalentar o nosso coração, e preciso ser sincero com você, Deus quer edificar você, mas no dia que você estiver em pecado, estiver errado, Deus quer corrigir você. Então cuidado para não ir no YouTube, para buscar uma palavra melhor do mundo, para saciar o seu ego, porque Deus está dizendo, eu tenho a melhor motivação para você, eu tenho a melhor vida para você. Igreja, Deus está tratando a gente, Deus está limpando a sua noiva na face da terra. Isaías só conseguiu ver o Senhor quando Uzias passou. Primeira observação nesse ponto para mim e para você, nós só vamos conseguir ver ao Senhor quando sair o orgulho e a soberba do nosso coração. E cuidado, porque muitas vezes a gente consegue, esse é soberbo, aquele é soberbo, aquele é soberbo. O fato de você apontar o dedo já te coloca como soberbo. O fato de você dizer, você não é, já te coloca como soberbo. Deus está dizendo, deixa eu julgar sobre isso, mas cuida do seu coração.
cuida da sua vida, coloque o seu coração diante do Senhor. E por que eu quero fazer isso? Porque quando eu contemplo o Senhor, isso aí, eu vejo Ele assentado no seu alto sublime trono, eu reconheço quem Ele é. Logo eu me rendo, eu me submeto à glória dEle, eu me submeto ao governo dEle, eu digo: Senhor, eu consigo te ver, Tu és santo. Qual é a figura ou a expressão de santidade de Deus que você tem visto? Escute, igreja, o que os teus olhos têm visto? O que nós temos contemplado? Mas não apenas o que a gente tem visto, o que a gente tem ouvido? O que tem penetrado o nosso coração? Isaías viu o Senhor, e quando ele viu o Senhor, ele reconheceu quem era o Senhor. Escute, e quando ele viu quem era o Senhor, ele também reconheceu a podridão do seu coração. E eu preciso trazer isso para você. Todos nós precisamos que Deus revele para nós onde estão as nossas sujeiras, onde estão os nossos desvios, onde estão as nossas transgressões, porque o pecado e a iniquidade faz separação do homem e Deus. É por isso que muitas vezes a gente ora e não é ouvido. É por isso que muitas vezes a gente clama e não é respondido. É por isso que muitas vezes a gente tenta enxergar e não vê nada. Sabe por quê? Porque a nossa iniquidade, a nossa transgressão está fazendo separação entre nós e Deus. E volto a dizer, sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Onde houver orgulho não tem como ver Deus. Onde houver soberba não tem como enxergar a Deus, e nós precisamos enxergá-lo. Então essa é a minha grande pergunta: onde nós temos enxergado Deus? Onde está o Deus que nós contemplamos? Tem gente contemplando dinheiro, tem gente contemplando carro, tem gente contemplando casa, tem gente contemplando ministério, tem gente contemplando marido, tem gente contemplando esposa, tem gente contemplando filho, tem gente contemplando perfil na internet, tem gente contemplando tudo. A minha pergunta é: onde está o Deus que nós contemplamos? Aonde Ele se manifesta na nossa vida, para a gente olhar para Ele, enxergar e dizer: Senhor, eu estou te vendo de verdade. Nós precisamos desse encontro com Deus, porque enquanto não nos encontrarmos com Ele, permaneceremos com uma venda dos nossos olhos. Escute, eu não posso ser pastor dessa igreja e permitir que a gente esteja vivendo, fazendo culto, mas no final das contas a gente esteja indo para o inferno. Não, nós estamos aqui dizendo: Senhor, nós queremos te contemplar, revela a tua face. É por isso que a gente adora. A gente não adora para aquecer você, a gente não está cantando, ministrando aqui para você se sentir bem. Nós adoramos porque Ele é digno, nós adoramos porque nós queremos a presença dEle. Todo lugar que Ele é adorado, Ele vem, Ele se manifesta. Minha pergunta hoje é: onde nós estamos vendo Deus? Onde nós estamos contemplando o Senhor? E se nós não estamos contemplando o Senhor, nós estamos nos parecendo com aquilo que a gente contempla. A preocupação nunca pode estar deformando a alegria ou a tranquilidade do nosso coração, porque significa que a gente vai estar contemplando os problemas. A gente não pode contemplar tanto defeito da nossa esposa, do seu esposo, a ponto de você se parecer tanto com esse defeito, se incomodar tanto. Deus está dizendo para mim e para você: deixa eu te revelar quem eu sou. E aí Isaías diz: Ele é santo. E quando Isaías viu Ele, Isaías disse: e ai de mim que vi o Senhor, ai de mim, porque eu também sou um homem de impuros lábios, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Quer saber o que ele reconheceu aqui? Ele reconheceu o seguinte: quando eu vi a santidade de Deus, eu entendi que eu não sou tão bom assim. Quando eu vi a santidade de Deus, eu entendi que eu preciso dEle, não é Ele que precisa de mim. Quando eu vi a santidade de Deus, eu falei: ai de mim, Senhor, porque um dia eu estarei diante de Ti, naquele grande tribunal, e o Senhor pedirá contas de cada palavra, de cada pensamento, de cada ação minha. Meu Deus, eu sou um homem de impuros lábios. Meu Deus, eu sou um homem pecador. Deus está preparando. Igreja, abra os ouvidos, porque hoje você está ouvindo essa mensagem como um alerta, mas em breve nós seremos convidados a estar diante dEle, não teremos mais desculpas, e estaremos diante do Senhor, prestando contas. Por isso, quanto mais nós contemplamos ao Senhor, mais em paz nós ficamos. Por quê? Porque quanto mais nos parecemos com Ele, quando chegarmos lá, não é sobre: meu Deus, eu não consegui fazer, meu Deus, o que é que eu fiz? Está faltando. Não está faltando nada, porque Ele é completo, e Ele nos completa. Mas o que eu acho tremendo é que a experiência de Isaías em ver Deus, faz ele também ver a sua própria alma, faz ele ver a sua condição, faz ele enxergar as suas mazelas.
E quem sabe eu possa perguntar para você exatamente hoje: quais são as mazelas que você tem conseguido enxergar? E eu não estou falando daquelas mazelas que estão no seu coração e no meu como mágoa. A pessoa falou isso de mim, a pessoa me criticou assim, e aí você guarda como mágoa, e não dizendo: Senhor, isso aqui está ruim, isso aqui não está certo, eu me arrependo. Senhor, eu abro mão disso aqui. Sabe o que aconteceu quando Isaías se arrependeu? Ou seja, quando ele disse: Senhor, ai de mim, tem misericórdia, eu sou um homem de impuros lábios. A Bíblia diz que Deus enviou um serafim. Agora nós temos aqui a manifestação sobrenatural, vindo no natural. Ou seja, não existe santificação sem uma ação divina. Eu e você estamos hoje à noite aqui, expostos ao ambiente divino, ao ambiente sobrenatural. Não saia daqui do jeito que entrou, não saia daqui do jeito que chegou. Tem lixo na sua vida e na minha vida que Deus está dizendo: isso está atrasando você, isso está acabando com você, isso está roubando os seus anos, isso está destruindo o seu casamento, isso está acabando com a sua energia. Tem lixo que a gente vai precisar dizer: ai de mim, Senhor, porque não sou só eu, do jeito que o povo é aí fora, eu estou sendo aqui dentro. Tem misericórdia, e nós vamos pedir para que o Senhor venha, para que Ele nos alcance nessa noite, para que Ele nos toque, para que Ele traga convicção. E quando a gente confessa e a gente abandona, o Senhor nos preenche com a sua glória e com seu Espírito. No caso de Isaías, a Bíblia diz que esse serafim veio e ele pegou uma brasa, pegou um instrumento chamado tenaz, pega lá aquela brasa e ele colocou na boca de Isaías. E o anjo diz assim: ó, a sua iniquidade e o seu pecado foram perdoados. Iniquidade é o pecado de rebeldia que eu cometo constantemente, sabendo que não deveria cometer, sabendo que é uma transgressão contra Deus, mas eu continuo fazendo, a ponto de gerar um estilo de vida que eu passo para os meus filhos, e os filhos dos meus filhos praticam aquele problema. Por exemplo, fumo é um pecado tão grave que se torna uma iniquidade, está destruindo seu corpo, está passando, os filhos aprendem. Raiva, ira, pode chegar a ser um tipo de iniquidade, porque a raiva pode levar você a ser um assassino, e daqui a pouco seu filho é um assassino. Que Deus está dizendo para nós aqui, é que nós precisamos entender que só através do fogo nós somos purificados da nossa iniquidade e do nosso pecado. Você pode ir para casa e ler 10 versículos, você pode ir para casa fazer 10 dias de jejum, tudo começa com arrependimento, dizendo: Senhor, santifica-me, Senhor, santifica-me, porque eu não quero ter o meu próprio direito de achar que eu estou certo, Deus, de achar que eu deveria. Senhor, santifica-me, eu quero ser santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E o meu ponto aqui, eu quero mostrar para você rapidamente, é que em vários momentos, quando Deus visitou o povo, não apenas Isaías foi purificado, não apenas Isaías se alinhou, mas em vários momentos, eu quero falar de um momento em que Jesus mostra o poder desse fogo que aquece. Enquanto estavam indo aqueles 2 discípulos, a Bíblia diz, no caminho de Emaús, de repente eles estavam conversando. Jesus havia sido morto e agora ressuscitou, e ressuscitado estava do lado deles, e Jesus conversava sobre as Escrituras, e Jesus traz as Escrituras e começa a discutir e mostrar: olha, estão falando de Cristo, daquele Yeshua, ele é mostrado na Bíblia, e ele começa a mostrar, Jesus conversando com eles. De repente, eles tomam um caminho, Jesus toma outro e desaparece. E aí eles começam a falar e dizem: peraí, mas aquele era Jesus, Jesus estava conosco. E olha qual era a observação deles: você não notou que o nosso coração se aquecia enquanto ele falava? Eles sentiram o fogo que aqueceu os seus corações. E hoje eu gostaria de orar junto com você, para que tenhamos uma experiência com Jesus, e que essa experiência com Jesus nos leve a entender que Deus quer sim encontrar você novamente. Deus quer sim converter o seu coração da soberba e do orgulho e direcionar o seu coração
para Ele. Deus quer sim aquecer você. Quando foi a última vez que você contemplou o Senhor? E quando foi a última vez que você deixou a presença dEle aquecer? Eu queria que o louvor viesse aqui. Quando foi a última vez que você deixou o Senhor aquecer o seu coração? Sabe o que Ele vai fazer? Quando você permitir. E outra coisa, igreja, nós estamos ouvindo a palavra, e se o Espírito Santo não convencer o nosso coração, de nada adianta. Então escute só, temos que pedir ao Senhor que aqueça novamente o nosso amor por Ele, para que a gente reconheça as nossas obras, para que a gente se arrependa, veja onde a gente caiu, e que a gente volte à prática das primeiras obras, ou seja, voltemos ao primeiro amor.